Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, sou do sexo feminino, tenho 42 anos, sou branca, cabelos loiros, tenho a estatura baixa, estou trajando calça jeans e uma camisa preta. O ambiente da nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Na aula de redação de hoje, estudaremos a estrutura do texto dissertativo argumentativo e o modelo escolhido foi o tema de redação que traz na sua temática a preposição entre. Você, vestibulando, que vai prestar o vestibular, precisa entender que há uma diferença quando se fala da estrutura de redação modelo UEA e o modelo Enem, já que muitos acreditam que apresenta a mesma estrutura, mas não é assim que funciona. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o texto dissertativo cobrado pela VUNESP na UEA, ele é dividido, assim como no Enem, com introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Porém, nós temos algumas especificidades cobradas por esta banca, aquela que se chama VUNESP. Então, para você conquistar a vaga do seu sonho, você precisa conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Nós vamos começar analisando a introdução desse modelo temático. A primeira coisa que você precisa saber é que toda a introdução ela é dividida em 3 partes, ok? E nós temos, com a banca VUNESP, alguns modelos específicos. Nós temos a frase declarativa com a preposição entre, pergunta com a conjunção ou, frase, tá? Declarativa somente, pergunta direta e aquela perguntinha com a conjunção i. O modelo escolhido hoje é justamente com a preposição entre. E a primeira coisa que você precisa entender é que nesse modelo temático você não vai criar argumentos. Então, esse é o diferencial. Quando você vai trabalhar, por exemplo, um tema de redação, a primeira coisa que nos deparamos é com uma frase temática, certo? Você identifica o problema do tema e, em seguida, você vai se posicionar referente àquele tema e criar os 2 argumentos para comprovar o seu posicionamento. Nesse modelo temático é diferente. Isso não ocorre. Se no tema da redação vier a preposição entre, você não vai criar argumentos. Coloque isso na sua cabeça. Não é necessário criar argumentos. A banca já lhe proporciona e cabe a você desenvolvê-los. E é isso que a gente vai aprender agora. Uma coisa você precisa atentar. Esses argumentos que a banca já nos oferece, nem sempre eles vão estar dentro de uma mesma visão temática. Geralmente, eles são temas antagônicos, são temas dicotômicos, são temas que se chocam, como no exemplo da redação escolhida para analisarmos hoje. Há 2 formas de produzir a introdução. Primeiro, é esperado do candidato que ele consiga apresentar os 2 conflitos, ou seja, os 2 argumentos na introdução. Em seguida, você tem que apresentar aquela estratégia argumentativa que será desenvolvida ao longo dos parágrafos. Mas você deve atentar que você não pode, hipótese alguma, se contradizer. Eu acabei de falar para vocês que o tema vai lhe oferecer 2 argumentos, certo? E esses 2 argumentos podem ter visões opostas. Como é que você vai abordar para não se posicionar? Você pode apenas falar dos 2 ou você pode deixar claro entre os 2 argumentos qual é mais plausível, qual você defende como correto. Para facilitar o nosso entendimento, nós vamos dividir a introdução em 3 partes. Parte A, parte B e parte C. Na parte A, você vai apresentar um repertório sociocultural que dialogue com o tema ou problema-chave da redação. Em seguida, nós vamos para a parte B, onde você vai problematizar aquele tema. E logo após, nós vamos trazer os 2 argumentos, que nós vamos chamá-los de argumento 1 e argumento 2. Lembrando que esses argumentos, eles já estarão expostos na frase temática.
Por exemplo, o tema escolhido para trabalharmos hoje foi um tema, tá, da redação cobrado no vestibular macro de 2019. Prestem bastante atenção. Lista suja do trabalho escravo entre a proteção aos trabalhadores afetados e o direito de defesa das empresas. Para facilitar, vamos fazer assim? Vocês estão vendo o primeiro recorte? Lista suja do trabalho escravo. Percebam que ali eu já tenho um problema. Qual é o problema? Trabalho escravo. E tem 2 pontinhos. Sempre que tem a preposição entre, esses 2 pontos vão aparecer. Então, você já tem que associar o seu repertório sociocultural para apresentar o problema que vem antes dos 2 pontos, ok? Em seguida, tem a preposição entre. Entre o quê, prof? A proteção aos trabalhadores afetados e o direito de defesa das empresas. Percebam que são 2 visões, são 2 recortes temáticos, correto? E a lista suja, ela é benéfica aos trabalhadores, mas ela é benéfica para as empresas que estão sendo denunciadas? Não. Então, aqui é um exemplo de um tema antagônico, ok? E para iniciar a nossa introdução, o repertório sociocultural escolhido foi justamente Tempos Modernos, porque apresenta justamente esse cenário de trabalho hoje considerado o quê? Escravo, porque naquela época sequer tinham leis trabalhistas que pudessem defender os nossos trabalhadores. Vamos agora à análise da nossa introdução. No filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin é um operário de uma indústria no auge da Revolução Industrial, submetido à carga horária exaustiva e a ambiente insalubres. Chaplin e outros trabalhadores vivem em condições análogas à escravidão. Percebam que o nosso repertório está concatenado com o tema central, aquele que vem antes dos 2 pontos, correto? Como eu expliquei no início, o teu repertório tem que estar ligado ao tema central, que vem antes dos 2 pontos. Agora eu preciso trazer esse repertório na parte A para a parte B. E aí eu vou problematizar, vou mostrar que o que acontecia naquela época ainda se repete hoje. E começamos da seguinte forma: fora das telas, essa realidade da cinematografia é persistente no cotidiano de trabalhadores na atualidade, que são forçados a realizar suas atividades de forma degradante. Para controle dessa situação, a lista suja do trabalho escravo deve funcionar como mediadora das relações trabalhistas, oferecendo proteção aos empregados, mas sem violar o direito de defesa das empresas. Percebam que eu dividi essa introdução em 3 partes. Parte A, o repertório, trouxe para a minha atualidade na parte B. Em seguida, na parte C, eu apresentei os 2 argumentos que a banca já nos proporcionou. E eu fiz ali o que? Um enquadramento. Eu deixei claro que a lista suja protege quem? Os nossos trabalhadores, que muitas vezes estão submetidos a situações vulneráveis, porém, não deve se negar o direito de defesa das empresas. Vamos agora ouvir o nosso aluno Gui, que ele quer tirar uma dúvida. Pois não, Gui? Oi, professora Valesca. Eu posso fazer uma pergunta? Então, eu tenho que trazer os 2 argumentos antagônicos na parte C? Gui, não é obrigatório você trazer os 2 argumentos na parte C. Você pode, por exemplo, apresentar um deles na parte B e o segundo na parte C. Essa é uma das formas, mas para facilitar seu entendimento, vamos analisar esse outro exemplo? Vamos agora analisar esse tema: divulgação da caridade entre a solidariedade e a autopromoção. Percebam que o meu repertório ele precisa estar concatenado com o que vem antes dos 2 pontos, que é ali o tema central. Em seguida, depois da preposição entre, eu já tenho os meus 2 argumentos, que serão desenvolvidos no desenvolvimento, ok? Então vamos lá. A Bíblia Sagrada, livro dos cristãos, traz como um dos principais mandamentos: amai o próximo como a ti mesmo. Diante desse panorama, é possível afirmar que essa premissa desencadeou a caridade entre os indivíduos, com o fito de propagar essa benevolência cristã e amenizar o sofrimento do próximo por meio da solidariedade.
Entretanto, essa ação tão benéfica ao homem tem sido usada de maneira errônea devido à sua divulgação no universo midiático, visto que prioriza a autopromoção dos indivíduos solidários, prática contrária ao amor ao próximo do livro sagrado, já que o descaracteriza. Meus queridos, percebam que nós temos aí os 3 períodos chaves. O repertório utilizado foi a Bíblia Sagrada, e agora eu quero que vocês reflitam se esse repertório é pertinente, ele é válido. Eu problematizei, ok? Com a ideia do amor ao próximo que desencadeou a caridade, e ali eu já trouxe a caridade. E a autopromoção aparece somente no período C. Tá? Aquele que na introdução anterior apresentava os 2 argumentos, agora já foi diferente. Vamos tirar a dúvida do nosso aluno Léo. Pois não, Léo, diga qual é a sua dúvida. Professora, eu posso usar a Bíblia como repertório? Claro que você pode. O que eu falei anteriormente, o que vem antes dos 2 pontos é o que a gente vai chamar de quê? De tema central. Então, o teu repertório para apresentar a problemática precisa estar concatenado a ele. Só que você precisa atentar que não pode trazer proselitismo e nem o texto dissertativo, principalmente para os vestibulares. Então, é a Bíblia Sagrada, o livro dos cristãos, não é a sua Bíblia. Então, você tem que apresentar de forma impessoal. Então, ficou claro? Vamos analisar que na minha introdução, eu não posso esquecer de trazer as 3 partes do texto. Essa análise precisa ser feita, gente. Lembra, a parte A, B e C. Lembre-se que os 2 argumentos não necessariamente precisam estar juntos na parte B ou na parte C. Então, para facilitar melhor tudo que nós aprendemos na nossa aula, eu escolhi um tema bem legal para vocês. FAMECA 2021, e aí vai uma dica da professora Valesca. Você que vai prestar o vestibular da UEA precisa treinar os temas que a VUNESP cobra em outras faculdades, como, por exemplo, esse que está na telinha de vocês, retirada de monumentos de personalidade racista, entre o repúdio ao opressor e o apagamento do passado. Esse tema já caiu em outros vestibulares, porque a VUNESP repete tema. Grava isso e não esquece. Para facilitar, não esqueçam que nós temos que dividir a nossa introdução em 3 partes. E a professora já deixou a introdução dela pronta para que vocês possam fazer uma comparação. Lembre-se que na parte A, você precisa apresentar um repertório que apresente o eixo central que vem antes dos 2 pontos. Em seguida, você vai problematizar esse repertório, trazendo para a nossa realidade, e logo após é que você vai mensurar. Lembrando que na parte B já pode apresentar um dos argumentos ou trazer os 2 na parte C. Aí vai ficar a seu critério, a forma que você achar melhor na hora que estiver produzindo. Mas não esqueçam, o repertório na parte A precisa estar concatenado com o tema central que vem antes dos 2 pontos. E você não vai criar os argumentos. Ok? Então, para a nossa resolução de hoje, eu preciso atentar que o tema da redação, ele precisa dialogar com o meu repertório. Eu vou fazer a ampliação que nós chamamos de contextualização, é trazer esse repertório para a minha atualidade. Em seguida, eu vou trazer os 2 argumentos e detalhe, eles precisam estar justificados. E não esqueçam, todos os períodos da introdução, eles precisam estar concatenados com os nossos conectivos. E durante as nossas aulas, nós vamos estar trabalhando também a função deles. Na aula de hoje, vimos a estrutura do texto dissertativo argumentativo com a preposição entre. Lembre-se que esse modelo é cobrado no vestibular da UEA. Para mais dica, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.